A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para nós darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no livro do profeta Daniel. E hoje nós chegamos na lição de número 4. E a lição de número 4 ela tem como título A Providência Divina na Fidelidade Humana. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo de número 3, o verso de número 1 ao verso de número 7, e depois você dá um pulinho para o verso de número 14. Então a leitura bíblica em classe se encontra no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 3, do verso 1 ao 7, e depois você dá um pulinho no versículo de número 14. Então hoje nós temos como título da nossa aula a providência divina na fidelidade humana, lição de número 4. A lição de número 4 ela vai tratar especificamente o capítulo 3. Como eu já disse em aulas anteriores, cada lição vai tratar um capítulo. O nosso pastor, o Elienay Cabral, ele trata até o verso de número 18, do capítulo 3, ele trata do verso 1 até o verso de número 18, porque o capítulo de número 3, ele vai até o versículo 30, mas o nosso escritor, ele trata até o versículo de número 18, porque é muito longo, É muito longo o capítulo, Então fica inviável trabalhar ele nos seus, assim, com muito detalhe. Mas nós vamos tentar fazer uma abordagem do capítulo inteiro, mas o nosso foco vai ser baseado naquilo que está na revista, O capítulo 3 é um capítulo que é muito pregado, ele é muito ensinado, porque quando fala do capítulo 3, o que se vem na mente das pessoas? Sadraque, Mesaque e Abednego, resistindo à ordem de Nabucodonosor de se dobrarem àquela grande estátua. Mas nós vamos ver nessa aula algumas verdades que até então não são exploradas pelos pregadores, que não são explorados pelos ensinadores. O capítulo de número 3, ele trata sobre essa grande história. E o capítulo 3, com as atitudes desses meninos, desses jovens, ou desses homens de Sadraque, Mesaque e Abednego, foram atitudes que ficaram imortalizadas. Então a primeira coisa que eu quero dizer nessa aula, que as nossas atitudes, elas podem se tornarem imortais. As nossas atitudes podem se tornar atitudes imortais. Nós podemos imortalizar as nossas atitudes. E as nossas atitudes, elas podem ser imortalizadas para o bem ou para o mal. Esses jovens deixaram um legado. Esses homens deixaram um grande legado e influenciaram jovens, meninos, homens, anciões, a manterem uma integridade, uma lealdade àquilo que lhe foi ensinado, seja em qual for a circunstância. O autor ele diz que a história narrada no capítulo 3 ocorreu possivelmente no final do reinado de Nabucodonosor. Eu não vou entrar nesse mérito porque essa é a opinião do nosso autor. Se você pegar outros autores, eles vão dizer ao contrário. Eles vão trabalhar a ideia de que Nabucodonosor, ele constrói essa estátua pouco tempo depois do seu sonho, do capítulo de número 2. Na cultura judaica, para alguns rabinos, existe a ideia de que aquela estátua ela foi construída por Nabucodonosor para tentar apagar da sua memória o sonho. Nós não sabemos se isso é verdade ou não, mas eu não quero me ater a esse detalhe técnico, a esse detalhe mais histórico e mais opcional
do texto, tá? Eu quero me ater às praticidades do texto, aquilo que o texto nos ensina. Mas o autor, ele diz o seguinte, que a história narrada no capítulo 3 ocorreu possivelmente no final do reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele reina por volta de 43 anos. Ele começa, uns dizem que vai começar no ano 605, outro no ano 604, mas ele termina o seu reinado por volta do ano 562. Então dá uma média de 43 anos, tá? Mas o que nos ensina o capítulo 3? O capítulo 3, ele é mais uma das inúmeras provas que vale a pena ser fiel a Deus, até mesmo quando somos desafiados em nossa fé. O capítulo 3, ele nos ensina que o mais importante não é viver, mas é ser fiel a Deus. Querido, essa frase ela é riquíssima. O mais importante não é viver, o mais importante não é existir, o mais importante não é caminhar, o mais importante não é respirar, o mais importante é ser fiel a Deus. É essa a tônica do capítulo 3. É essa as grandes verdades do capítulo de número 3. Mas eu quero mostrar também, no geral, o que esse capítulo pode nos ensinar. São 30 versos. E nós podemos pegar várias verdades desse capítulo. Mas eu queria mostrar uma verdade muito interessante que esse capítulo ele pode nos ensinar. E o que ele pode ainda nos ensinar? Primeiro, cuidado com a sede pelo poder. Nabucodonosor, ele ficou embriagado. Nabucodonosor ficou enlouquecido pelo poder. Então uma grande verdade, o capítulo 3 nos ensina, é cuidado com a sede pelo poder. Por quê? Porque o poder pode fazer com que nós ficamos loucos, e ele pode nos cegar. E quando a pessoa ela está louca, ela está possessa pelo poder, ela começa a praticar coisas que parecem ser loucuras e que são realmente loucuras, porque para ele alcançar o seu objetivo, para ele estar no topo mais alto, para ele ficar em evidência, ele começa a fazer coisas que parecem loucura, ou melhor, que são loucuras, porque ele se torna louco, ele se torna cego, ele não mede os seus atos, ele visa o topo, ele visa o final. E se nós olharmos somente para o final e não observarmos o meio, é aí que está um grande problema, porque nós podemos, com a cegueira, pisar, fazer coisas que Deus realmente não se agrada, porque Ele não se contentou em ser apenas rei. Nabucodonosor ele não se contentou em apenas ser rei de reis. Nabucodonosor ele faria qualquer coisa para estar no foco, ele faria qualquer coisa para estar em evidência, porque uma pessoa que está louco pelo poder, ele nunca se contenta com o que tem, e ele faz qualquer coisa para estar em evidência, e até loucura. E qual foi a loucura de Nabucodonosor? Construir uma estátua. Construir uma estátua. Então essa é uma grande verdade que esse texto nos ensina. Cuidado com a sede pelo poder. Uma outra verdade que esse texto nos ensina, que sempre, mas sempre, para essas loucuras, haverá pessoas ainda mais loucas, com atitudes também loucas, mas que resistirão essas loucuras insanas. É essa a outra verdade que o texto nos ensina.
para esses déspotas, para esses reis, para esses líderes que têm o absolutismo como verdade, que têm o seu nome como em evidência, ou querem preservar o seu nome de uma forma arrogante, soberba, longe de Deus. Para essas atitudes loucas, sempre haverá atitudes também loucas, mas loucas por Deus, loucas pela sua palavra. Nabucodonosor fez uma grande loucura de construir uma estátua para ser reverenciado e para ser lembrado. Mas sempre quando houver essas pessoas loucas, com atitudes loucas, haverá pessoas também loucas para opô-las, para opor aquilo que eles estiverem fazendo. E qual foi a loucura desses homens? Qual foram a loucura desses 3 jovens, desses 3 rapazes? Eles preferiram a morte do que a infidelidade a Deus. Querido, isso é profundo. Eles estavam prontos a morrer, mas não estavam prontos para pecar. Eles estavam dispostos a entregar as suas próprias vidas pela fidelidade a Deus. Então essa é uma das grandes verdades que nós vemos desse texto. Existem loucuras para o homem sem Deus, mas existem loucuras também que o homem de Deus faz. E nesse caso eles preferiram a morte. Olha que loucura! Eles preferiram entregar a sua própria vida, ser holocausto, ser zombados, ser ridicularizados, do que ser infiéis a Deus. Então essas são verdades que o texto nos ensina. O tópico de número 1, ele vai falar sobre a tentativa de se instituir uma religião mundial. Tá? O número 1 diz a grande estátua. No verso de número 1 do capítulo 3, verso 1 diz: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, ou uma estátua de ouro. A primeira coisa que nós aprendemos é que o próprio rei fez a estátua. Mas algo interessante que existe no texto, e presta atenção, que o texto não revela o real objetivo dessa construção. O texto não revela se era para si mesmo, se era para Bel, que era uma das divindades babilônicas, ou se era uma outra divindade babilônica. Talvez queria deixar mais uma marca registrada de seu poderio, agora na figura de um totem, na figura de uma estátua. Então o objetivo em si, o texto não nos revela com clareza se era uma estátua dele mesmo. Alguns vão falar que é uma estátua de Nabonido, do seu pai. Outros vai dizer que era uma divindade, Bel, ou outras divindades. Outros sugerem ainda que Nabucodonosor fez essa estátua divulgando mais um Deus dentro da Babilônia. Na verdade nós não sabemos, tá, o que ele queria, qual era a imagem dessa estátua. Mas uma coisa nós sabemos, que ele estava tão embriagado pelo poder e pelo fulgor de sua própria glória, que ele criou uma imagem para ser adorado. Nós não sabemos que imagem era essa, mas nós sabemos o propósito dessa imagem, que essa imagem precisava ser reverenciada, essa imagem precisava ser adorada. Então, a verdade é que primeiro ele consagra a imagem, para depois adorá-la. Por quê? Porque tinha que ser consagrado, porque ele ia fazer um processo de canonização da imagem, para depois ela ser adorada. Mas preste atenção em uma coisa: qual é o tamanho dessa estátua? A Bíblia diz que ela tinha aproximadamente 27 metros. Outros autores vão dizer que ela tinha 30 metros. A Bíblia diz que ela tinha 60 côvados de altura por 6 de largura. Ela tinha 60 de altura e 6 de largura. Então o nosso autor diz que tinha 27 metros de altura e 6 metros de
largura. Outros vão dizer ao contrário, que ela tinha 30 metros de altura e 3 metros de largura, tá? Mas ela era uma estátua muito grande. E onde ela ficava? Ela ficava na planície por nome de Dura, que ficava aproximadamente 10 quilômetros ao sul da Babilônia, tá? Ao sul da Babilônia. Nós não sabemos exatamente o motivo de ficar em Dura, mas alguns arqueólogos, eles entendem que ficava nessa planície de Dura. Por quê? Porque nesse local era um local estratégico. Era um local aonde, porque ela foi construída inteiramente de ouro, era ouro maciço, era ouro por inteiro. E ela ficou nessa planície porque nessa planície era o melhor local para que ela pudesse ser vista em todo o mundo. E como o sol refletia nela durante o dia, ela ficava com um brilho que muitas pessoas de vários lugares poderiam vê-la. Ou seja, em Dura, o seu alcance visual era muito maior do que em outros lugares. Ou seja, a planície de Dura foi uma estratégia de Nabucodonosor para mostrar o seu poderio, para mostrar a sua glória, para mostrar o seu orgulho, para mostrar que realmente ele mandava e que ninguém poderia ficar isento de adorar aquela imagem. É por isso que Nabucodonosor coloca em Dura. Sabe o que eu aprendo isso? Que o diabo ele é estrategista. O diabo sempre usa as melhores estratégias, os melhores lugares para propagarem as suas ideias, para expandir as suas ideologias. E então é por isso que ele coloca em Dura, porque refletindo a luz do sol, poderia ser vista de longe. Porque ele mostraria o que? A sua imponência, ele mostraria o que? A sua glória, ele mostraria realmente que quem mandava naquele lugar era ele. Então Nabucodonosor ele coloca num ponto estratégico, mas nós temos que fazer aqui uma diferenciação entre as duas estátuas. Existe uma estátua do capítulo 2 e uma estátua no capítulo 3. A estátua do capítulo 2, ela é uma estátua simbólica, ela estava no mundo imaginário. A estátua do capítulo 3 era real, tá? Ela era real. A imagem do capítulo 2, a estátua do capítulo 2, era uma estátua que simbolizava Deus no controle. A imagem do capítulo 3, ou a estátua do capítulo 3, era uma imagem, era uma estátua que simbolizava que o rei Nabucodonosor estava no controle. Então são duas estátuas completamente diferentes. Uma é real e a outra é simbólica. Qual delas era real? Do capítulo 3. Por quê? Olha o que diz no verso número 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua, fez uma imagem, ele construiu, ele arquitetou aquela imagem. A do capítulo 2 foi no processo imaginário, foi no mundo imaginário, foi um sonho que Deus deu a Nabucodonosor. Então a do capítulo 2 é simbólica, a do capítulo 3 ela é real. A do capítulo 2, dos seus muitos significados, um deles é Deus está no controle. Do capítulo 3, dos muitos significados, um dos significados é o rei Nabucodonosor está no controle. Aí nós temos em nossa revista o ponto 3, a inauguração da estátua de ouro. Então a Bíblia diz que Nabucodonosor fez essa estátua e ele convida. Olha o que diz o verso número 2, ele mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para que viesse a consagração. Queridos, marca isso no verso de número 2, ele queria consagrar, ele queria a presença de todos os oficiais do seu império. Para quê? Para consagração.
depois que ele fez, ela não tinha caráter divino, precisava ter uma ritualística para consagrar, e só quem podia consagrar era o rei, somente o rei. Então Nabucodonosor queria a presença de todos, para que ele pudesse oficializar aquela estátua com o poder de receber adoração, de receber veneração, de poder receber louvor. Então ele reúne e pede para que haja uma consagração, para que ficasse de ato público, para que todas as pessoas pudessem adorar posterior à sua consagração. Então a Bíblia diz que chamou todas as pessoas. Todas as pessoas foram lá ver a consagração da estátua. E após a consagração daquela estátua, começou um processo de adoração àquela estátua. Mas eu queria extrair algumas lições da estátua. Eu queria tentar falar aquilo que muitas pessoas não falam. Eu não estou trazendo uma nova revelação. Eu estou tentando fazer uma releitura da estátua de Nabucodonosor. E são coisas simples, e você vai perceber que é uma grande verdade. Talvez vocês já perceberam isso, mas talvez eu quero apenas relembrar para muitas pessoas. Para outras vai ser novidade, mas para outras pessoas vai ser o que? Eu vou reviver a sua memória. Eu vou relembrar a sua memória. E quais são uma das lições que nós extraímos da estátua? A primeira lição que eu extraio da estátua é o seguinte: uma falsa religião e uma falsa adoração um dia vem à tona. Eu vou repetir: uma falsa adoração e religião um dia vem à tona. Olha o que aconteceu no capítulo 2, no verso 46 e 47 do livro de Daniel. Verso de número 46 e 47 do capítulo 2, olha o que diz: então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou, rosto em terra, perante Daniel, e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. Disse Nabucodonosor a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistério, pois pudeste revelar este mistério. No capítulo 2, do verso 46 ao 47, parece que Nabucodonosor reconhece o poder, reconhece a soberania, reconhece a majestade do Eterno. Parece que ele reconhece que somente o Eterno era capaz de resolver os problemas, somente o Eterno era capaz de resolver algo inédito, como nós afirmamos na última aula, porque Nabucodonosor queria algo inédito. O que seria algo inédito? Revelar um sonho que nunca ninguém soube, que somente o sonhador tinha posse desse sonho, que outros magos, feiticeiros, encantadores ou caldeus da Babilônia desvendasse ou descobrisse aquilo que o rei tinha sonhado. Eles não tinham essa habilidade. O que eles faziam? Eles interpretavam um sonho contado, mas eles nunca revelaram, eles nunca desvendaram um sonho que não tinha contado para ele, que não tinha sido contado para eles. Ou seja, eles não tinham essa capacidade de saber o sonho. Eles tinham que contar o sonho para eles, para depois eles interpretar esse sonho. Mas Nabucodonosor parece, no verso 46 e 47, que eles reconhecem. Se o livro de Daniel ficasse até no capítulo de número 2, mostraria para mim, mostraria para você, que Nabucodonosor tinha sido convertido. Que Nabucodonosor, naquele momento, ele reconheceu a sua pequenez. Ele reconheceu a soberania do Eterno e estava agora realmente se convertendo. Ele estava realmente sendo um crente sincero, mas não. O capítulo de número 3
com essa estátua, revela o que? Que uma falsa adoração e uma falsa religião um dia vem à tona. Você pode comparar o capítulo 2, do verso 46 ao 47, com o capítulo de número 3, onde mostra ele executando uma estátua, porque o ato de levantar a estátua revelava o que? Revelava a sua impiedade, a qual estava escondida há algum tempo no seu coração. A sua esplêndida confissão de fé poderia ter sido considerada como testemunho de transformação. Se parasse no capítulo de número 2, todos teriam dito que ele era um novo homem. Se Deus não desejasse esclarecer que ele ainda estava emaranhado e preso nas correntes de Satanás, e ainda viciado em seus erros. Portanto, Deus quis, irmão, foi vontade de Deus. Portanto, Deus quis pôr em evidência este exemplo, para que nós soubéssemos que Nabucodonosor foi sempre impiedoso. Foi isso que Deus queria revelar para ele. Nabucodonosor nunca reconheceu verdadeiramente o senhorio de Cristo. Era uma religião falsa. Não importa o quanto se deixou compelir a dar glória ao Deus de Israel. Ele acabou de confessar com os seus lábios, mas no capítulo 3 ele acaba de renegar aquilo que os seus lábios falam. É por isso que o livro do profeta Isaías diz que o meu povo louva com os lábios, mas o seu coração está longe da minha presença. Sabe o que eu aprendo aqui também? Eu aprendo que nós temos que ser verdadeiro na nossa religião, não é na fala, mas é na prática. Então a lição da estátua me diria: uma falsa adoração e uma falsa religião um dia vem à tona. Uma outra coisa que eu aprendo com a estátua, deixa eu correr aqui, tem muita coisa para nós falarmos. Eu vou tentar reduzir as aulas a partir de hoje, porque o livro de Daniel é tremendo, e senão é muita coisa. Uma outra coisa que nós extraímos da lição, tá? Da estátua, que o objetivo dele era criar uma religião única. Olha o verso de número 4 e 5 do capítulo de número 3. Capítulo 3, verso 4 e 5. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. Depois vem o verso 5: no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qual era a intenção dele? Que lição nós extraímos dessa estátua? Uma religião única, ou seja, para que todos os povos, nações e todas as línguas que Nabucodonosor tinha possuído, que Nabucodonosor agora era o senhor da terra, era o homem em evidência. Então ele não importava com as crenças, ele não estava nem aí pela religião do outro. Por quê? Porque no seu país viviam pessoas de várias crenças. Dentro do seu país existia uma coisa que nós chamamos de pluralismo religioso. E esse pluralismo religioso começou a pôr em choque, começou a ameaçar o quê? O seu governo. Então o que ele quis? Ele quis unificar as religiões para tentar trazer o que? Paz e bem-estar ao seu governo. Irmãos, olha o capítulo 13 de Apocalipse, depois você dá um pulinho no capítulo 18. Qual é uma das intenções da besta? De criar aquela imagem para que todas as pessoas adorem, para que todas as religiões se unem. Sabe o que Nabucodonosor tentou fazer aqui? Aquilo que nós conhecemos hoje de ecumenismo. Ele quis impor uma espécie de ecumenismo. E o ecumenismo, ele é muito perigoso. Por quê? Porque
é um diálogo entre todas as religiões. E quando nós falamos de diálogo entre as religiões, nós devemos tomar cuidado. Você é contra o diálogo? É claro que não. Mas nós temos que ter uma posição de fé, de doutrina, de crença e de valores. Recentemente saiu na televisão um grande artista global, e ele dizendo que ele era judeu, a sua esposa é católica e a sua sogra é evangélica, e que não poderia e não teria nenhum problema de todas essas religiões se unirem ainda com outras religiões orientais ou afro para poder nascer uma nova ideia, porque o que vale na verdade é a paz e o amor, e a Bíblia diz o contrário. O que vale não é a paz e o amor, o que vale é o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O que vale na verdade é essa palavra. Paulo disse: outro anjo do céu e anunciar um outro evangelho, a qual eu vos tenho anunciado, seja anátema. Seja anátema. Nós devemos pregar a verdade, nós devemos anunciar a verdade. Nós não devemos ter um sincretismo religioso, uma mistura das ideias, de forma alguma. Nós respeitamos as religiões, mas nós não podemos comungar com uma fé que é extra bíblica, que vai de confronto com a palavra de Deus. Esses dias eu vi um judeu na televisão adorando a Iemanjá. Ele foi lá no mar e entregou uma oferenda para Iemanjá. Ora, o Eterno disse que não há outro Deus se fora dele. Se esse judeu, ele está fazendo essa atitude, ele está o quê? Desonrando a Torá, desonrando o Taná, desonrando aquilo que lhe foi ensinado. Então nós cristãos não podemos compactuar com isso. Nós não podemos nos associar de forma teológica, doutrinária com outras religiões que fere princípios da palavra de Deus, que fere princípios soteriológicos, princípios da salvação, princípios da igreja, da eclesiologia, princípios da amartiologia, princípios do pecado. Nós não podemos negociar, não. Nós não podemos negociar. Então o que essa estátua ensina? Uma religião única. É isso que vai acontecer com o anticristo. Ele vai instituir uma única religião, onde a paz e o amor vai ser o carro-chefe dele. Mas ele nega Deus, mas implanta um sistema de paz e amor. Então isso é um grande perigo. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Vamos ficar com aquele texto de Judas. Vamos defender a fé que uma vez foi entregue aos santos. Vamos defender a nossa fé. Então ele tenta criar uma religião. Mas de que modo ele ia criar essa religião? Quais seriam as ferramentas didáticas que ele iria fazer isso? Então ele faz uma estratégia. E quais são essas estratégias? Ele escraviza todos os seus súditos e obriga-los a servirem as divindades caldeias. Então ele precisava instituir a religião. E de que forma ele ia instituir? Através da escravização. Ele iria escravizar os seus súditos. E depois de escravizá-los, ele iria impor essa nova religião para servirem essas religiões. E como ele conseguiu, como ele iria fazer para escravizar os seus súditos? Através das ideias. Ele escravizou o quê? As consciências da pessoa. E qual foi o veículo que ele usou para escravizar as consciências, a religião? Então ele usa a religião para escravizar as consciências das pessoas, porque a religião foi o veículo que ele usou para consolidar uma política opressora. Olha o verso número 4 do capítulo 3. Nisto o arauto apregoava em alta voz. O texto diz em alta voz. Ordena-se. O verso número 4 já deixa muito bem claro que ele estava impondo aquela ideia.
E a religião seria o carro-chefe para consolidar uma política opressora do seu povo. Quando o texto diz ordena-se ou ordena-se que após ouvir essas músicas haja a inclinação para a adoração da imagem, sabe o que deixa muito bem claro no verso de número 4? Vocês perderam a liberdade, vocês vão fazer aquilo que o rei quer, vocês vão fazer aquilo que eu desejo. No verso 4, há a perda da liberdade religiosa. Perderam a expressão religiosa, irmão. Tomemos cuidado, que existem projetos de lei aqui no Brasil para que perdemos a liberdade da expressão religiosa. Cuidado. Existem alguns projetos de lei sagaz, oculto, que tentam enganar as pessoas para o quê? Para fazer nós não mais expressarmos as nossas ideias e nem pregar mais a verdadeira palavra de Deus. Então, o verso de número 4, a ideia é: perderam a liberdade da sua própria religião. Agora, o que importa é a minha religião. Vocês vão ter que obedecer a minha própria religião. Então o versículo 4, em suma, vocês perderam a liberdade. Então essa é a ideia de Nabucodonosor. A ideia de Nabucodonosor é que eles perdessem a liberdade. Então agora ele quer instituir uma religião, tá? Mas essa religião seria a religião não da liberdade. Então como que se chama essa religião? A religião da opressão. Então o passo seguinte de Nabucodonosor foi manifestado pela barbárie de uma religião totalitária, oposto da religião da liberdade. Ele não queria a religião da liberdade, a religião onde as pessoas pudessem expressar as suas crenças, mas ele impôs uma religião totalitária. O que é uma religião totalitária, queridos? A religião totalitária, ela exige lealdade das pessoas pela força. É esse o problema da religião totalitária. Ela exige a lealdade das pessoas pela força. A religião totalitária, ela não conquista os corações, ela obriga as consciências. Queridos, vamos ficar atentos com isso. As pessoas se dobram por medo e não por devoção. Queridos, se eu vir à igreja por obrigação, essa religião é totalitária. Se eu vir à escola dominical forçado, é totalitária. Eu não posso servir a Deus por medo de ir para o inferno. Eu não posso servir a Deus por medo de algumas coisas, porque se eu não fizer isso, eu vou ser penalizado negativo, eu não posso ter isso no meu coração. As pessoas então se dobram por medo e não por devoção. Você sabe o que chama isso? É a religião do terror e não do amor. E infelizmente, muitos religiosos estão implantando esse tipo de religião, a religião do medo, a religião do terror. As pessoas, os líderes passam a aterrorizar os seus súditos, e com isso eles conseguem dinheiro, com isso eles conseguem fama, eles conseguem sucesso, eles conseguem status. Por quê? Porque eles implantam uma religião do terror e não do amor. Olha o que Nabucodonosor fez, e que a religião totalitária ela também faz. A religião ela estabelece uma pena de morte, ela estabelece uma pena à desobediência, à morte. Estabelece um método para matar, a fornalha ardente. Nabucodonosor ele instituiu uma inquisição bárbara, uma adoração compulsória, uma religião opressora. Querido, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Quando a religião se desvia da verdade, torna-se o braço da intolerância e da truculência. Quando a religião se desvia da verdade, torna-se o braço da intolerância e da truculência. É por isso que Nietzsche, um grande filósofo, ele dizia que a religião é o ópio da humanidade. Infelizmente, em alguns casos,
Essa frase isolada de Nietzsche tem razão. Por quê? Porque muitos líderes, não todos, mas muitos líderes usam a religião para manipular as pessoas, para sugá-las, para extrair dela aquilo que é beneficiários a ele, aquilo que eles possam se beneficiar. E a religião, ela não pode ser ópio, a religião, ela não pode cegar as pessoas, a religião não pode segregar, a religião não pode oprimir, a religião tem que dar liberdade às pessoas. Mas que liberdade é essa, Fábio? A Bíblia fala, a liberdade para adorar a Deus em espírito e em verdade, a liberdade de não estar mais preso no pecado, mas a liberdade de poder glorificar a Deus, a liberdade de ter acesso direto a Deus. Queridos, prestemos atenção, o sacerdotalismo, ele está voltando nas nossas igrejas. O que é isso, Fábio? O que é essa ideia do sacerdotalismo? Ou seja, no Antigo Testamento, tudo passava pelo sacerdote, e parece que hoje essa ideia está voltando. Ou seja, para eu ser curado, a cura passa pelo meu sacerdote. Para eu receber uma prosperidade, passa pelo meu sacerdote. Eu não estou aqui isentando, eu não estou aqui delimitando as autoridades eclesiásticas, as autoridades espirituais negativas. O que eu estou dizendo aqui é que tem muitas pessoas andando, seguindo homens. Querido, o texto aos Hebreus diz de uma forma muito bem clara. O que o texto nos afirma? Que o véu já foi rasgado de alto a baixo, e hoje eu tenho o que? Liberdade. Hoje eu tenho que ter o que? Ousadia de entrar no santo. Qualquer pessoa pode dobrar o joelho agora e se comunicar com o Eterno. Se você precisa de uma cura agora, peça a Deus. Aquilo que você precisa, uma porta de emprego, a solução do problema do seu casamento, seja qual for o problema, você pode pedir para Deus agora. É claro que nós temos líderes para nos guiar. Eu comentei isso na última aula. Nós temos uma liderança que nós precisamos zelar. Mas o problema hoje é do sacerdotalismo. As pessoas entendem que tudo precisa passar pelo sacerdote. Negativo. O véu já foi rasgado de alto a baixo. Sabe o que isso significa? Você tem acesso direto ao trono da graça. A religião, existe uma religião que oprime? Existe. Nós não podemos negar isso. Existe uma religião que oprime, mas a religião verdadeira, a religião baseada na palavra de Deus, ela não pode ser uma religião totalitária. Ela tem que ser a religião da liberdade, onde as pessoas entendem que é muito melhor adorar do que não adorar. É muito melhor morrer do que viver no pecado. É muito melhor agradar a Deus do que agradar aos homens. Nós precisamos colocar isso na cabeça deles de uma forma sadia. Queridos, nós não podemos trazer medo, nós não podemos acuar as pessoas, nós temos que trazer liberdade. Nós devemos trazer liberdade de adoração, liberdade do pecado. Mostrar para eles que eles estão livres do pecado e que eles podem viver uma vida sadia diante de Deus, que eles podem viver uma religião não totalitária, mas a religião da liberdade. Então grave isso na sua cabeça: quando a religião se desvia da verdade, torna-se braço da intolerância e da truculência. Quais era um dos objetivos? Nós vimos as lições dessa estátua. Mas qual era um dos objetivos de Nabucodonosor fazer aquela grande estátua? Querido, preste atenção em uma coisa. Nabucodonosor cria aquela estátua, mas ela tinha um propósito. E um dos propósitos era que ele queria pôr à prova se os judeus já tinham sido aculturados pelo sistema babilônico. Irmãos, presta atenção. Nabucodonosor pede para fazer aquela estátua e pede para se inclinar.
Mas ele coloca um veredito de morte. Qual é o veredito de morte? Aquele que não se inclina morre. Horas, dos súditos que ele tinha conquistado, quais eram os países ou as nações que não tinham o costume de adorar outros deuses? Qual das nações era politeísta? E quais das nações era monoteísta? Só os judeus. Olha a sentença que ele dá: vocês, ao ouvir o som, vocês vão se inclinar. Mas ele dá um veredito: aquele que não se inclina morre. De que forma? Forno ardente. Horas, estava na cara, estava nítido que a intenção de Nabucodonosor era pôr à prova se os judeus já tinham sido aculturados pelo sistema babilônico. Ele queria ver se o convívio com os assírios, se o convívio com os caldeus tinham já os contaminado. Ele planejara apagar a memória da sincera santidade dos filhos de Abraão. Ele queria apagar a memória da santidade e corrompê-los de uma vez por toda, para que pudessem seguir os costumes habituais e adaptar-se à vontade do rei e à nova vida e ao consenso do povo entre o qual vivia. Queridos, essa foi a artimanha de Satanás, quando ele colocou no coração de Nabucodonosor, de aqueles que não adorassem, morressem. Qual era a intenção maligna do diabo? Destruir a raça abraâmica. Destruir a raça abraâmica. Era essa a intenção de Satanás. Era essa a vontade do diabo. Então perceba, qual foi um dos propósitos de ele construir essa nação? De construir essa estátua? Não era só para ser adorado, como muitos pregam. Um dos objetivos, claro, que era esse de ser adorado, reverenciado, mas ele queria pôr à prova os judeus, que já tinham sido aculturados pelo sistema babilônico, porque era o único povo que não adorava, era o único povo que não se prostrava a ninguém. E olha outra coisa interessante, ele não pediu profissão de fé, ele não pediu que ninguém chegasse diante da estátua e falasse com a estátua, mas ele queria apenas um gesto. Você sabe que isso nos ensina que atitudes falam mais do que palavras. Ele não queria, porque ele sabia que no capítulo 2, versos 46 e 47, ele pronunciou que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, era o Deus que revelava segredos, mistérios aos iniciados, que isso significa segredo em hebraico. Ele tinha consciência disso, que ele falou só da boca para fora, mas a impiedade estava no coração dele. Ele entendia que atitudes falavam mais do que palavras. Ele não pede profissão de fé, mas apenas um gesto era suficiente para saber o que estava no coração das pessoas. E aí depois vem um desafio, a idolatria, no tópico de número 2, e no tópico de número 3 tem a fidelidade a Deus ante a fornalha ardente. A Bíblia diz então que começou a tocar, começou a ter aquela orquestra entrou em execução, e aquela coisa linda começou a ser tocado, e as pessoas então começou a se curvar. Mas mediante aquela planície de dura, que cabia milhares de pessoas, todas as pessoas estavam se dobrando. 3 homens, a Bíblia nos relata que não se dobraram. Toda a multidão no chão e aqueles homens de pé. Rapidamente, as pessoas, a Bíblia diz no verso número 8, olha o que diz no verso número 8 do capítulo 3. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Irmão, grave a expressão caldeus e judeus. Irmãos, essa era uma briga do quê? Essa era uma briga da raça abraâmica. Ou seja, quando foi dada essa ordem, todos os caldeus, eles estavam de olho nos judeus, porque eles sabiam que os judeus eram monoteístas.
Eles sabiam que os judeus não adoravam outros deuses. Então na hora que eles abaixaram com um olhinho já nos judeus. Cada um fica de olho no judeu, hein? Vamos olhar se os judeus vai adorar ou não. Qual vai ser a atitude dos judeus? E na hora que os caldeus, os assírios e os outros povos abaixaram, a Bíblia diz que os caldeus olharam para os judeus. E eles notaram que 3 judeus não se dobraram, ficaram de pé. Eles correm imediatamente para o rei. Ele diz: Nabucodonosor, é o seguinte, você deu o veredito, você falou para que todos se dobrassem, mas tem um problema, tem 3 homens que não se dobraram. No verso 8 diz: e no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. A palavra acusar aí no original significa comer a carne de alguém. Irmão, preste atenção. O plano do diabo era destruir os judeus. Os caldeus estavam de olho na raça abraâmica. E eles acusaram o judeu, que significa comer a carne de alguém. E disseram ao rei: ó rei, viva eternamente. Tu, ó rei, baixaste o decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som, e aí ele diz que tinha que se prostrar. Verso de número 11. E qualquer que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Existe uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. Parece que Nabucodonosor pergunta: quais? Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Irmãos, o problema deles aqui era os judeus. Observe que no verso número 12, eles acrescentaram um fato inverídico, quando eles afirmaram: não fizeram caso de ti. Esses homens caldeus, eles não queriam informar, mas eles queriam distorcer os fatos e destruir os judeus. Isso apenas porque esses judeus foram constituídos sobre os negócios da província. Perceba que eles não estão relatando simplesmente o fato da não adoração, mas eles estendem e eles revelam agora aquilo que estavam no coração deles. O que estava no coração deles? Ódio e inveja do que? De um povo cativo estar sobre eles. Possivelmente esses homens que acusaram eles aqui eram homens que gostaria de estar na posição de Sadraque, Mesaque e Abednego e não puderam estar. Então por isso que eles contam isso para o rei e diz: aqueles a quais tu colocaste sobre os negócios da província da Babilônia, e eles são judeus. Você tá ciente disso, que eles são judeus? Nós somos caldeus, nós somos povo desse povo, gente dessa terra, mas você colocou judeus, e eles estão te traindo, eles não fizeram caso de ti, Nabucodonosor. Querido, eles estavam movidos pela ira, eles estavam movidos pelo ódio. Sabe o que eu aprendo aqui? Que esses homens que denunciaram Sadraque, Mesaque e Abednego eram homens ingratos. Por quê? Porque eles estavam vivos, grato às atitudes desses judeus. Eles se esqueceram que no capítulo 2, quando todos os sábios, quando todos os caldeus iam ser mortos, porque não estavam conseguindo adivinhar o sonho e nem interpretar o sonho de Nabucodonosor, quem é que salvou eles? Quando Arioque saiu para matá-los? Os judeus. Quando Daniel chega na casa e conta para Sadraque, Mesaque e Abednego, conta a história para eles intercedem e Deus dá a revelação. E por causa dessa revelação, aquele genocídio findou-se. Aquele assassinato em massa findou-se. E esses homens foram homens ingratos. Eles estavam vivos, gratos às atitudes desses judeus. Mas o rei fica indignado. O rei não acredita naquilo que eles estavam fazendo. O rei então manda chamá-los.
E aí os jovens dão uma resposta fiel a Deus. No item 2 diz a resposta corajosa dos jovens hebreus. Aí o rei manda chamá-los. Então o rei, irado e furioso, mandou chamar, verso número 13, Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. E falou Nabucodonosor, lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Vou fazer o seguinte, eu vou mandar tocar de novo, e quando vocês ouvirem, vocês vão adorar. A Bíblia diz que no verso 16, e responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó rei, quanto a isso, não necessitamos te responder. Verso 17, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Foi uma resposta muito corajosa. Sabe o que eu aprendo aqui com essa resposta? Que as pessoas fiéis, entretanto, entendem que a fidelidade é uma questão inegociável. Queridos, existem pessoas negociando a fidelidade, e esses homens entendem que a fidelidade é uma questão inegociável. A fidelidade a Deus é mais importante, preste atenção, do que a própria preservação da vida. Esses jovens entenderam que agradar a Deus é mais importante que preservar a existência deles mesmos. A principal lição desse texto, presta atenção, não é o livramento miraculoso, mas a lição maior desse texto é a fidelidade inegociável. Esses três homens, eles tiveram a coragem de discordar de todos. Irmãos, presta atenção em uma coisa: nem sempre a maioria prevalece, nem sempre a voz da maioria é a voz da verdade. Eles discordaram com a maioria, eles discordaram de todos, eles preferiram a morte do que o pecado, eles estavam dispostos a morrer do que a pecar. A palavra transigir era uma palavra que não tinha no dicionário deles. Se você pegasse o dicionário de Sadraque, Mesaque e Abednego e procurasse a palavra transigir, não tinha a palavra transigir. O verbo transigir não tinha. Era uma palavra fora do seu vocabulário. A fidelidade incondicional, preste atenção, não é uma barganha com Deus. Observa que eles não barganham a fidelidade. Eles não barganham a fidelidade, eles não trocam a fidelidade por nada. Muitas vezes, nossa fidelidade a Deus nos levará à fornalha, à cova dos leões, à prisão, a sermos rejeitados pelo nosso grupo ou por outros grupos, a sermos despedidos de uma empresa, a sermos rejeitados na escola. Nosso compromisso, presta atenção, não é com o sucesso, mas com a fidelidade a Deus. Esses homens, eles tinham sucesso, eles faziam parte dos funcionários públicos da Babilônia, eles estavam em um dos melhores cargos na Babilônia, eles cuidavam de negócios que tinha primazia no reinado babilônico, eles estavam em evidência, mas eles jogaram mão, eles lançaram mão do sucesso profissional, mas preferiram agradar a Deus. Nosso compromisso não é com o sucesso, mas com a fidelidade a Deus. Ceder à pressão, na maioria das vezes, pode destruir nossa vida, mais do que o fogo da fornalha. Querido, presta atenção, quando mandaram trazê-los à presença do rei, qual era o objetivo? Pressioná-los. Eu quero ver se na minha frente eles vão falar isso. Tem muitas pessoas que na frente do chefe,
na frente da namorada, na frente de uma pessoa mais importante, quando essa pessoa o oprime, ele cede. Quando o seu grupo de convívio está perto dele, começa a lhe pressionar, ele cede. Querido, isso não funcionou com eles. Ceder à pressão da maioria pode destruir sua vida, mais do que o fogo da fornalha. Muitos jovens, muitos cristãos são tentados a ceder quando são pressionados. Querido, mesmo sendo pressionado, não ceda, mantenha-se firme naquilo que você acredite, naquilo que a palavra de Deus falou para o teu coração, para aquilo que você foi ensinado. Não ceda, mantenha-se firme, ainda que morra, mantenha-se firme. É disso que Deus está precisando, de pessoas compromissadas, de pessoas baseadas na rocha, inabalável, que não cede à pressão de todos, mas que confie unicamente naquilo que Deus falou para a tua vida e para o teu coração. Mantenha-se firme, querido, não ceda não. Queridos, olha o que diz o verso 17, que nós lemos o verso 17 do capítulo 3. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó Rei. Aí ele diz no verso 18: se não, fique sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Sabe o que isso significa? É importante entender também que a nossa fé, ela não pode ser arrogante. Verso 17 e verso 18. Os 3 homens ou os 3 jovens dizem que Deus pode livrar, mas não dizem que Deus o fará. Eles não são donos da agenda de Deus. Eles não decretam nada para Deus. Eles não dizem, como muitos dizem hoje: eu não aceito isso, eu rejeito aquilo, eu repreendo o fogo. Rei, você está amarrado. Não. Eles não foram arrogantes. Eles tiveram a humildade de reconhecer o que? A soberania de Deus. Irmão, aprenda uma coisa: Deus é soberano e faz aquilo que Ele quer. Aquilo que Ele faz, eu não preciso entender, eu tenho que aceitar. E nós estamos vivendo numa época onde as pessoas não entendem o que é soberania, não entendem o ato de Deus reger a nossa vida, de Deus intervir na história da humanidade. Como soberano, Ele faz aquilo que Ele quer. Eu tenho que entender isso. É importante entender então que no verso 17 e verso 18, que a nossa fé ela não pode ser arrogante, mas ela deve ser submissa. E submissa a quê? A palavra do Eterno. Ela precisa ser submissa àquilo que está escrito neste livro e aquilo que Deus realmente quer para nossas vidas. Hoje as pessoas dizem: eu não aceito isso, eu rejeito aquilo. Ou seja, não entende que a vontade de Deus deve prevalecer. Eles não determinaram o que Deus devia fazer. Nem sempre, preste atenção, é a vontade de Deus livrar seus filhos dos padecimentos e da morte. Olha o patriarca Jó, no auge da sua dor, o que ele gritou? Ele não disse: eu repreendo, eu amarro, eu não aceito, não. Ele diz: ainda que Deus me mate, eu ainda confiarei nele. Jó capítulo 13, verso 15. Ainda que Deus me mate, eu ainda confiarei no Eterno. Ainda que foi um grito de desespero, como dizem alguns teólogos, mas foi um grito, pode até ser um grito de desespero, mas foi um grito confiante. Em meio à dor, ele soube que Deus ainda estava no controle da sua vida. Ainda que ele fosse levado à morte, ele confiaria exclusivamente a Deus. Querido, Tiago, Paulo, John Hus e muitos outros homens e mulheres de Deus foram mortos, não poupados. Às vezes, Deus livra seus filhos da morte, outras vezes, Ele não livra-nos da morte. Eu costumo dizer na igreja, onde eu prego, onde eu dou estudo, se Deus fosse curar todas as pessoas que nós pedimos para Deus curar, a morte não existiria. Um dia você vai orar para Deus curar alguém e Deus não vai curar, porque a vontade dele de levar essa pessoa
E quando isso acontecer, não é porque faltou fé, não é porque você não foi tão crente, não é porque você devia ter orado mais, jejuado mais, consagrado a mais. Não, é a vontade dele. A vontade dele permanece. Quando as coisas não estão bem para você, parece que tudo está indo de mal a pior. Procure entender se essa é a vontade de Deus. Se você está colhendo aquilo que você plantou também, porque existe a lei da semeadura, ou se Deus está lhe provando, tenta enxergar com os olhos de Deus, tenta ver com os olhos do Eterno, tenta entender aquilo que Deus está fazendo na tua vida, pede orientação para Deus, porque eu sei que é difícil às vezes compreender aquilo que Deus está fazendo. É por isso que no Evangelho de João, no capítulo 13, Jesus disse: o que eu faço hoje você não entende, mas entenderás depois. Na hora às vezes é difícil, é duro, mas sempre fico com aquela palavra de Paulo, a carta aos Romanos, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. Eu não posso estar entendendo hoje, mas eu vou entender amanhã. Então, às vezes, Deus livra os seus filhos, às vezes não. Não importa, se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, morremos para o Senhor. Devemos fazer o que é certo e deixar as consequências nas mãos de Deus. Oh, querido, como nós poderíamos viver essas verdades? Devemos fazer o certo. Sabe por quê? Deixa as consequências com Deus. Mas nós queremos barganhar. Nós fazemos o certo e pedimos em troca: não, eu vou fazer o certo, e as consequências ficam na mão dele. Foi isso que esses jovens fizeram. Querido, a morte por causa de Cristo não é uma tragédia, mas uma promoção. Os que morrem no Senhor são bem-aventurados. Ainda hoje, muitos cristãos preferem a morte nas prisões do que a liberdade no pecado. Prova disso, presta atenção, prova disso é que mais da metade de todos os mártires da história viveram no século 20. Queridos, do ano 1901 a 2000 morreram, presta atenção, morreram mais mártires do que em toda a história do cristianismo. Ou seja, dos 19 séculos que tiveram, só no século 20 morreu mais mártires do que em todos o restante dos séculos, dos 19 séculos. Isso prova o quê? Que existem homens fiéis a Deus. Você sabe que o verso 17 ainda, ele me ensina que eles conheciam o Deus que eles serviam. Isso me impressiona, isso me deixa comovido. Devemos ser fiéis a Deus, não apenas pelo que Deus faz, mas por quem Deus é. Queridos, aqueles jovens não serviam a Deus por causa dos benefícios recebidos. A religião deles não era um negócio, não era uma barganha. Eles serviam a Deus por causa do caráter de Deus. Eles conheciam a essência do Eterno. Eles conheciam os atributos de Deus. Eles conheciam a onipotência, a onipresença. Eles conheciam a imutabilidade de Deus. Eles conheciam o que era soberania. Eles conheciam Deus por dentro e não por fora. Eles não conheciam Deus apenas de ouvir, mas de ver, de sentir e de viver uma realidade com Deus. Aquilo que estava no coração deles, eles estavam expressando em atitudes, em praticidades. Eles conheciam a Deus, eles serviam a Deus pelo seu caráter. E hoje nós vemos igrejas, pessoas vindo à procura de uma cura, de um milagre. Procuram o milagre e não o dono do milagre. E eles não serviam a Deus por aquilo que Deus fazia, mas por aquilo que Deus era,
porque ele sabia que Deus era poderoso, onipotente, onipresente. Ele sabia que Deus era imutável, que Deus era soberano, que tudo estava no controle de Deus. Eles sabiam, se vivesse era lucro, mas se morresse, meu amigo, era ganho. Eles sabiam dessas coisas. O importante era estar no centro da vontade de Deus. Não importa se era na vida ou na morte, mas o importante é estar no centro da vontade de Deus. Eles tinham uma fé teocêntrica, porque a fé deles não era antropocêntrica, mas era uma fé centrada em Deus. Hoje as pessoas só pensam em si. A sua vontade tem que prevalecer e não a vontade de Deus. Hoje as pessoas não querem conhecer a Bíblia. Hoje as pessoas não têm mais apreço pelo estudo da palavra. Sabe que hoje as pessoas têm apreço à revelação, à profecia. É isso que eu te digo, meu servo. Mas ao estudo sistemático, eles desprezam. Para que estudar esse livro? Para que conhecer quem é Deus? Eles não querem conhecer as Escrituras. E a Bíblia diz que vocês erram porque não conhecem as Escrituras, porque ela fala e testificam de mim. Mas esse jovem conhecia realmente quem era Deus, não pelos seus atos, não por aquilo que ele fazia, mas por aquilo que ele era. Aí nós temos o livramento. Eles decidem não fazer, e o nosso autor vai até o verso 18, mas eu queria um pouquinho mais além, que nós conhecemos a história. O que acontece? Eles rejeitam. Não, eu não quero saber se eu vou viver ou se eu vou morrer. Eu não vou negar aquilo que eu aprendi. Eu não vou renunciar à fé que uma vez foi dada pelos meus pais. Aquilo que eu aprendi com Daniel, eu não vou abrir mão. Eu não vou abrir mão, querido, presta atenção. No verso 24 e 25, sabe o que me ensina? Deus não nos livra dos problemas, mas nos problemas. Deus não impediu presta atenção, Deus não impediu a fabricação da imagem. Ele não impediu que Nabucodonosor acendesse a fornalha. Ele não impediu a divulgação do decreto. Ele não impediu que os 3 jovens fossem acusados. Ele não impediu, ele não se livrou da fúria do rei, nem do fogo ardente, nem da fornalha. Deus não impediu que eles fossem atados, amarrados e jogados na fornalha acesa e aquecida 7 vezes mais, mas tem um detalhe: ele se livrou na fornalha. Deus transformou o instrumento de morte em instrumento de livramento. Qual era o objetivo do fogo? Matar. Qual era o objetivo do fogo? Aniquilar os restos mortais daqueles homens. Nem pó ia sobrar deles, querido. Nem pó ia sobrar de Sadraque, Mesaque e Abednego. O fogo era instrumento da morte, mas na mão do Eterno se transforma em instrumento de livramento. O fogo, olha o que o fogo fez, não matou. O fogo os libertou das amarras. Eles estavam presos. Sabe o que o fogo fez? Quebrou o quê? As amarras. Desfez as amarras. E Deus os libertou do fogo. O fogo só queimou as cordas que os prendia. O fogo os libertou das cordas. E Deus os libertou do fogo. Eles foram atados e jogados ao fogo. Mas eles não foram tirados do fogo. Eles saíram do fogo. Eles foram jogados, amarrados, mas saíram livres. O Liotte, ele diz o seguinte, que o livramento no fogo é a estratégia de Deus. Quando todos os recursos da terra acabam. Sabe o que nós aprendemos? Que nós encontramos o livramento no 4º homem, ainda que em meio da fornalha. Eles foram lançados, mas o instrumento de morte se transformou em instrumento de livramento. E o 4º homem apareceu naquela fornalha. E o Liotte diz que o livramento no fogo é a estratégia de Deus. E eu concluo a minha aula dizendo: quando o 4º homem nos faz sair da fornalha,
até os nossos inimigos precisam reconhecer a majestade de Deus e dar glória a seu nome. Você pode conferir isso no verso número 28. E no verso número 30 do capítulo número 3, existe uma grande revelação de Deus. E eu termino a minha frase dizendo que quando nós sairmos da fornalha, haverá sempre uma promoção de Deus para a minha e para a tua vida. Olha o verso número 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Eles receberam mais do que eles tinham. Eles já eram homens sobre os negócios, mas a Bíblia diz que eles foram promovidos, eles foram prosperados ainda mais. Você sabe o que eu aprendo? Deus nos promove quando saímos da fornalha. Nós saímos da fornalha mais forte e mais próximos de Deus. Que essa lição de hoje possa ser uma lição produtiva, que nós ainda que entremos na fornalha, mas saiba de uma coisa, que você vai sair da fornalha, tanto nessa vida ou para outra vida. Deus sempre nos promoverá nessa vida ou na outra vida. Deus sempre haverá uma promoção de Deus para a nossa vida. Irmãos, lembra disso. Deus está interessado na nossa fidelidade. Haverá providência de Deus quando nós formos fiéis a Ele. E sempre quando formos fiéis a Ele, sempre haverá uma promoção da parte de Deus. Amém? Que Deus continue abençoando a tua vida, o teu ministério, a tua casa, a tua família. Até semana que vem, querendo Deus.